A gente, em respeito ao nosso torcedor, uma situação muito complicada nesse momento. A gente vive dentro do esporte momentos de alegrias, momentos de tristeza. O que a gente não pode viver dentro do futebol, dentro do esporte, dentro daquilo que a gente pratica no dia a dia, é você ver uma situação dessa da equipe da Ponte Preta, principalmente dentro de casa, ser humilhada por um time adversário. Isso não cabe. Isso não cabe dentro da Ponte Preta. Então eu quero aqui, eu sei que não vai valer muita coisa, mas a nossa desculpa para a nossa torcida. É o mínimo que nós temos que fazer, é pedir desculpa para a nossa torcida. Nós estamos devendo muito para a nossa torcida, para a instituição Ponte Preta. Então eu sei que não vai resolver, o momento é complicadíssimo, mas aceite de coração as nossas desculpas aqui. Nós estamos deixamos a desejar ao longo do campeonato todo, uma situação que veio se agravando, a Ponte Preta veio caindo pelas tabelas e não tivemos força hoje, principalmente dentro de casa, principalmente para respeitar, essa camisa que é a Ponte Preta, a gente pelo menos ser uma equipe briosa, ser uma equipe valente, uma equipe determinada. Resultado de vitórias ou derrotas fazem parte do futebol. O que não faz parte do futebol é você não ter uma reação até o final da partida e não deixar que a equipe adversária venha aqui em plenos domínios dentro do majestoso e apresentar um futebol pífio como nós apresentamos hoje em todos os sentidos. João Pedro ali no Portal Futebol Interior, é o terceiro ou quarto jogo já que tem uma expulsão, já não passou da hora de ter uma cobrança mais forte sobre esses jogadores que estão sendo expulsos? Cobrança nós temos diariamente com eles. A gente tem feito situações de conversa, situações de até psicólogo a gente tem dentro do nosso elenco. É difícil você entrar dentro de uma situação de um jogo difícil como hoje, de jogo decisivo, principalmente nesses 2 jogos que nós tivemos no comando, você tem que costurar a equipe. Então fica difícil, momento complicado da Ponte e mais essa dificuldade para a gente enfrentar dentro da partida. A gente não pode vir aqui e querer afastar jogador, afastar outro, porque daqui a pouco você não tem o elenco para terminar o campeonato. Então, logicamente que nós temos conversado demais com eles, uma mobilização muito grande em relação a isso, uma motivação para esses atletas poderem entrar na partida. Hoje nós entramos bem na partida, começamos bem a partida, infelizmente com 20 minutos o Luiz Felipe é expulso, a gente já tem que costurar, temos que tirar o Elvis, você toma o segundo gol, você tem que fortalecer principalmente a nossa defesa para você não passar uma vergonha maior do que nós passamos hoje. Então a verdade é essa, a gente tem conversado bastante e agora aguardar o momento de amanhã, a rodada de amanhã, para ver se nós, principalmente, a gente possa ter uma luz no fim do túnel, que dependa de uma vitória a gente frente ao Avaí lá. Ô João, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Vladimir. Com a expulsão do Luiz Felipe, a Ponte fica com 1 a menos e você, imagino eu, fica entre a cruz e a espada, porque você tem que tirar o Elvis, que é o jogador mais criativo desse time da Ponte. Não tinha outra alternativa mesmo, era ter que tirar o Elvis ali para tentar recompor? Nós tentamos fazer 2 linhas de 4, com os 2 extremos, o Novaes e o Renato, centralizando o Elvis ali para fazer um 4-4-1. Infelizmente tomamos o segundo gol. Quando você toma o segundo gol, que você não tem um poder de marcação, principalmente no meio de campo, e eles abrindo bastante os laterais deles, os 2 alas deles, em cima da nossa linha de 4, fica uma dificuldade maior ainda. Então nós tivemos que sacrificar o Elvis, não queria tirar de forma alguma. Na outra partida, frente ao Vitória, contra o Vila Nova, foi a mesma situação. Nós tivemos que sacrificar com a segunda expulsão do nosso zagueiro. Enfim, são situações que você vai costurando ao longo da partida. E você pega uma equipe qualificada, uma equipe que está disputando o acesso, como a equipe do Sport, eles não perdoam. Tem um toque de bola, a gente acaba individualizando jogadas que não é para individualizar, para a gente marcar pelo setor, então acaba se perdendo a equipe naquele momento e foi o que aconteceu. João, boa noite. Boa noite. Rafael Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. João, você até falou na primeira pergunta, sua primeira resposta, sobre que a Ponte vinha caindo nas tabelas nas últimas rodadas. Este momento, mais uma derrota em casa, a 4ª seguida, chegou a hora de falar para o torcedor, falar escancaramente que a Ponte... Primeiro, se você acredita que a Ponte ainda consiga se salvar.
E se não chegou o momento de falar para o torcedor que veio aqui mais uma vez, nesse sábado à noite, muitos deles apanharam novamente, como foi assim como apanharam no derby, mais uma vez, se não chegou o momento de falar a verdade para eles e pensar no planejamento diferente para o ano que vem, porque a Ponte, dentro de campo, não demonstra que ela consiga escapar do que vem pela frente aí, que é a terceira divisão. De uma situação dessa, a gente já viu muitas situações dentro do futebol, e eu não posso chegar aqui tendo uma última partida e a gente não finalizou essa penúltima rodada, de entregar os pontos. Nós podemos, eu acabei de dizer para você, a gente tem que aguardar a última rodada, que é amanhã, os jogos, para que a gente veja uma possibilidade de situação de se manter ainda na Série B. Então, eu não vou jamais jogar toalha. O que nós temos aqui é que agradecer o torcedor que veio aqui hoje, no sábado, às 21 horas e 30 minutos, um jogo decisivo contra o Sport, né, e apoiou a gente do início ao final, só que, logicamente, ele não vê o que sai do campo para poder incentivá-los na arquibancada. Então, é essa desculpa que nós temos que dar a eles. Logicamente, com o planejamento acontecendo o pior ou não, vai ter que ser feito. E aí, logicamente, que fica a cargo do presidente, da diretoria, para poder, logicamente, fazer um planejamento que seja, né, logicamente, mais viável para o ano que vem. Boa noite, obrigado. Henrique Alves, da TV Bandeirantes. Já pensando nessa chance da Macaca, eu gostaria que você fizesse uma projeção para a próxima partida contra o Avaí. Então, nós temos que aguardar essa finalização da rodada que é amanhã, principalmente o time do CRB e também a Chapecoense. Hoje entrou na luta o Ituano, que venceu a partida também. Então, se ele tem condições, que está um ponto abaixo da gente, a gente tem condições também. Logicamente que a gente não pode aqui jamais jogarmos a toalha. Eu não vou fazer isso porque resta o final dessa rodada e temos uma semana para enfrentar o Avaí ainda logicamente, com possibilidades, se houver, né, possibilidades de a gente poder ainda permanecer. Não podemos jamais. Logicamente que dentro da semana a gente vai fazer um planejamento para ir buscar o resultado que interessa para nós lá. João, boa noite. Antes ali da partida, você já tinha destacado logo na sua primeira resposta sobre a questão anímica. Aí no final do jogo eu também escutei você tentando chamar os jogadores para essa questão anímica. Você chega na Ponte e já fala sobre isso, sobre astral. O que você não está conseguindo mudar em relação a isso no time? Na verdade, estado anímico, a gente tenta uma mobilização ao longo da semana e fizemos isso, principalmente para o jogo do Vila Nova. Uma semana totalmente diferente, que erguemos o moral da equipe, dos jogadores, enfim. O que tá, na verdade, criando uma situação difícil dentro do jogo são as expulsões. Hoje, como começamos bem a nossa partida frente ao Sport, com algumas situações, criamos até algumas situações de conclusão a gols, mas quando você perde um jogador que você tem que costurar, e nós temos um atleta que é o Elvis, que eu conto muito com ele, sempre, isso eu falei desde o início, que não tem uma situação de marcação, você tem que costurar seu time, você tem que remontar seu time. Então fica uma situação complicadíssima para nós, né, ali tentarmos passar para eles. Mas enfim, enquanto houver esperança, enquanto houver vida, a gente vai ter essa mobilização. Vamos aguardar essa final de rodada para amanhã, para a gente ver qual será o trabalho ao longo da semana.